Vem ver tudo que eu pretendo ler nesse mês de fevereiro. Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E olha, hoje a gente vai conversar sobre os livros que eu pretendo ler agora nesse mês de fevereiro. E só tem coisa boa, tá? Eu separei só livros cristãos para ler nesse mês de fevereiro, desde livros de ficção cristã até livros mais focados em estudo, em aprofundamento. Então tem muita coisa interessante, fica nesse vídeo e já vai anotando as dicas. Vamos começar pelos livros de ficção cristã. O primeiro livro que eu quero ler, inclusive já baixei aqui no meu Kindle, no Kindle Unlimited, é Deixe Nevar, da autora Camila Antunes. Eu já li o livro Mil Passos ao Sul, que eu amei, tá? Eu falei dele no vídeo de lidos do mês, vou deixar o card aqui para vocês irem lá acompanhar, porque assim, é maravilhoso, vale muito a pena. E agora eu quero muito ler Deixe Nevar, que é da mesma autora, primeiro porque eu amei o outro livro, e segundo, que vai ter adaptação para Netflix, uma série inspirada nesse livro de uma autora nacional e cristã. Então assim, maravilhoso, sensacional, bênção de Deus. Tô muito contente de verdade e ansiosa para assistir essa adaptação, então é claro que eu preciso ler esse livro antes. Outro romance cristão que eu vou ler nesse mês de fevereiro, se tudo der certo, é essa belezura aqui que eu encontrei em uma feira de livros no shopping da minha cidade por R$20. Sabe aquelas feirinhas que tem livro de 10, 15, 20? Pois é, eu achei ele lá perdido por R$20. E não era uma feira de livros cristãos nem nada. Então eu fiquei muito contente de achar um livro, uma ficção cristã, nessa feira e por um precinho maravilhoso, né? Porque a gente adora pagar pouco em livro. Esse livro aqui é Esperarei por Você, da Gabriele Costa. Aqui nós vamos ter a história de uma garota que ela meio que se apaixona, um amor platônico ali por um cantor. Porém, as coisas, quando parecem que vão dar certo, que tá tudo se encaminhando, tá tudo sendo realizado, o sonho dela, algo acontece que muda tudo e faz com que a nossa personagem principal comece a questionar, inclusive, a fé que ela tem. É um livro, como eu falei para vocês, cristãos, então provavelmente com muitos temas importantes, marcantes. E eu tô muito ansiosa, porque quando eu falei que eu comprei, muitas pessoas comentaram dizendo que eu vou amar esse livro. E fora que assim, né? Olha essa diagramação. Tem muitos detalhes. Eu não sei se vocês conseguem... Ai, veio com marcador, eu nem tinha visto, tá? Não sei se vocês conseguem ver direitinho aí, porque às vezes a câmera ela não foca, mas as páginas elas são todas com uma diagramação perfeita. Tô muito, muito ansiosa para fazer essa leitura. E ainda veio com marcador, gente, por R$20. E não veio só com marcador, porque quando eu peguei o livro agora caiu. Ainda veio com um cartão postal. Olha só. Deixa eu ver. Esperarei por você pergunta: o que significa guardar o coração para você? Gente, inclusive, tem vídeo aqui, tá? Não foi combinado, mas tem vídeo aqui sobre guardar o seu coração. Como guardar o seu coração e a importância de guardar o seu coração no Senhor. Tem vídeo bem recente, eu vou deixar o card pra vocês. E tem isso aqui, ó, pra vocês verem. Então, com certeza vai entrar nessa minha TBR. E agora a gente vai falar dos livros cristãos que não são ficção. Eu quero ler mais um livro do pastor Gigelson Rodrigues, que eu li 2 no mês passado. Eu compartilhei lá com vocês, todos maravilhosos. E o próximo que eu quero ler é este aqui, ó, A Arca de Deus em Nossa Casa. Os livros do pastor Gigelson são sempre fininhos, né? Eles têm na faixa de 90, 60, 90 a 100 páginas, são bem tranquilos de ler, são bem curtinhos, mas pelos outros 2 que eu li, que eu compartilhei com vocês, são extremamente profundos, trazem muitos ensinamentos, e o pastor Gigelson, ele fala muito sobre a família, sobre o amor de todas as formas, né, todos os tipos de amor. Então, tô bem ansiosa para ler esse aqui. Os 3 próximos livros foram aquisições bem recentes e totalmente influenciadas, gente. Vocês dizem que eu influencio vocês a comprarem livros e lerem cada vez mais. Pois é, mas eu também sou influenciada. E esses 3 próximos livros foram recebidos pagos, digamos assim. O primeiro é este aqui, ó, O Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Gente, esse livro, quando eu comprei, eu não tinha visto, assim, percebido
como ele é lindo. A edição dele realmente é muito bonita. Olha só, toda a edição dele, a capa. Eu fiquei encantada com esse livro quando ele chegou aqui em casa. Olha só. Eu realmente fiquei encantada quando ele chegou aqui em casa, porque eu achei de uma beleza. É um dos livros, sem sombra de dúvidas, tá? Se tornou um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha estante, tranquilamente. Olha só, O Conhecimento do Santo. Essa dádiva atemporal comunica um espírito de devoção a todos os cristãos, tanto os recém-chegados quanto os dispostos a renovar seu compromisso com Jesus. Um livro instrutivo e ao mesmo tempo inspirador. O Conhecimento do Santo devolve o sublime conceito cristão de Deus ao centro da mentalidade religiosa, fomentando uma renovada apreciação da magnitude da glória divina. A W. Tozer, obviamente, né, é um clássico, ele não é um livro novo, mas eu ouvi alguns influenciadores cristãos falando muito bem dele, da profundidade desse livro, então eu quero muito ler no mês de fevereiro. O próximo livro é este aqui, ó, Oração, do Timothy Keller. Também é um clássico, muita gente fala desse livro, muita gente fala muito bem desse livro e eu fiquei muito interessada assistindo alguns vídeos, inclusive, sobre oração, sobre livros cristãos, e esse aqui foi muito bem falado e diz o seguinte: igrejas e escolas ensinam os cristãos que a oração é o modo mais poderoso de vivenciar Deus. No entanto, poucos recebem instrução ou orientação para torná-la significativa de verdade. Nesse livro, Timothy Keller investiga as muitas facetas dessa prática cotidiana. Com as percepções e a energia que já são sua marca registrada, Keller apresenta orientação bíblica sobre o assunto e oferece orações específicas para lidar com determinadas situações. Então ele vai falar especificamente mesmo da oração, do porquê orar, de como orar. Deixa eu pegar aqui os capítulos para ver com vocês, olha só. A primeira parte é Desejando a Oração, a segunda parte, Compreendendo a Oração, e daí cada um deles tem os capítulos, né? Terceira parte, Aprendendo a Orar, quarta parte, Aprofundando a Oração, quinta parte, Colocando a Oração em Prática, e é isso. Daí tem os capítulos aqui conforme vão se dividindo, né? Mas eu achei super interessante. Nós precisamos cada vez mais orar, buscar ao Senhor, como a própria palavra diz, né? Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E a gente tem o Senhor pronto para nos receber, pronto para falar conosco, pronto para ouvir a nossa oração. Então, essa prática tem que ser realmente essencial, inegociável na nossa vida, e muitas vezes é uma prática que a gente acaba negligenciando. Por isso que eu tô muito, muito interessada nesse livro, inclusive para trazer mais sobre oração aqui no canal para vocês. E o último livro dessa lista, e eu espero mantê-la até o fim, porque durante o mês eu acabo mudando muitas vezes, é esse aqui, ó, Filhas Amadas. Na verdade, é Caminhando como Filhas Amadas. Esse aqui, inclusive, eu falei para vocês no vídeo de livros que eu quero muito ler. Pois é, vai sair, tá? Eu vou deixar o card aqui pra vocês. Vai sair. É um recebido pago maravilhoso, um investimento, não é mesmo? Esse livro tem uma capa belíssima, tá? Parece uma pintura, uma obra de arte, literalmente. Ela tem essa textura também de uma tela, então é maravilhoso. E a Daniele Cadore, como eu falei pra vocês, ela tem um canal aqui no YouTube e um blog também, e eu acho ela maravilhosa. Ela, assim, nas opiniões que ela traz, baseadas na Bíblia, nos pensamentos, nas reflexões, eu sempre acho muito maravilhoso. E aqui, ó, vou ler pra vocês. Não é nada mais libertador do que descobrir a nossa identidade em Cristo. O que te define? O que faz de você, você? Talvez seu primeiro impulso seja responder Cristo. Minha relação com ele me define. Mas essa realmente é a sua resposta sincera ou é apenas aquela que parece correta? No dia a dia, podemos exercer diversos papéis: filha, mãe, amiga, estudante, namorada, esposa, líder. Cada um deles requer adaptações ou impõe certas restrições a fim de cumprirmos nossas funções com excelência. Mas às vezes, sem perceber, deixamos esses papéis definirem quem somos. E assim, nossa real identidade em Cristo é sufocada. Então, vai tratar sobre identidade em Cristo, sobre feminilidade cristã. É um livro que eu tô muito, muito interessada em ler já faz bastante tempo. E todos os recortes que eu vi desse livro na internet são sensacionais. Se tudo der certo, então teremos aí 6 livros para ler nesse mês de fevereiro. O mês é mais curto, né? Então, assim,
teremos que correr para ver se vamos dar conta dessa lista, mas são livros que eu realmente estou muito, muito interessada em ler, inclusive em ler e trazer conteúdos aqui no canal sobre eles, não apenas resenhas, mas vídeos com conteúdos inspirados nesses livros. É um dos planos aqui pro canal, inclusive, não sei se já saiu ou se vai sair ainda, mas eu tô preparando uma série de vídeos sobre a fé no ordinário, a fé no dia a dia, a fé quando a gente precisa limpar a casa, quando a gente precisa lavar uma louça, quando a gente precisa trabalhar, sabe? Aquelas coisas que parecem tão pequenas, tão ordinárias do nosso dia, mas que são bênçãos de Deus na nossa vida e são momentos em que a gente pode encontrar o Senhor. E essa série é baseada no livro Liturgia do Ordinário. Se já saiu algum vídeo dessa série, eu vou deixar o card aqui pra vocês. Se não saiu, logo tá saindo. Fiquem atentos aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado até o final. Se ficaram até aqui, já se inscrevam se forem novos, já ativa o sininho e também deixa o joinha, que ajuda muito o YouTube a entender que esse é um conteúdo relevante e compartilhar com mais pessoas, combinado? A gente se encontra aqui no canal no próximo vídeo e também nas redes sociais, Elaíse Cidral, bem facinho, tá? Um beijão a todos e até a próxima!